agora chegou aquele momento, né, para a gente analisar a política catarinense nacional através das lentes do jornalista Piara Boschi, que já está conectado conosco. Piara, bom dia para você, uma excelente terça-feira, tudo bem? Bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes da Jovem Pan Joinville, bom dia a toda a região. Uma boa terça-feira com esse friozinho que chegou. Verdade. Ô Piara, ontem teve uma reunião dos partidos de esquerda, né, para definir quem será aí a cabeça de chapa para concorrer ao governo e também ao Senado. Teve alguma definição? Bom, como acontece em reuniões de esquerda, a definição é outra reunião, né? Mas o importante da conversa é que é o seguinte: o candidato a governador será Décio Lima, do PT, ou Dário Berger, do PSB. Isso está definido. Não cresceu a possibilidade do Gelson Merizo ser o candidato, pelo menos até agora, do Solidariedade. Mas eles estão uma busca de um consenso. A ideia é que os 8 partidos que vai... Tem o PT, tem o PSOL, tem o Solidariedade, tem o PDT, tem o PSB, tem a Rede, tem o PV... são os partidos de centro-esquerda, de esquerda, eles estão tentando assim, não se separar. E aí eles vão dar mais uns dias, 2 semanas, até dia 31 de março, para chegar num consenso, para que não tenha aqui para votação a escolha desse nome. Como é que vai ser essa escolha? Se não tiver consenso até 31 de março, os 8 partidos votam, cada um com um voto, e escolhem o candidato, se Décio ou Dário. Se fosse ontem, se eu decidissem ontem, Décio Lima seria o candidato dessa frente de esquerda ao governo do estado. E aí as outras posições seriam encaixadas. Dário Berger provavelmente ao Senado, o PDT deve ter uma vaga na majoritária, porque eles precisam para fazer o palanque do Ciro Gomes, vai ser um palanque compartilhado entre Lula e Ciro Gomes. Então a conversa está nesse ponto, o encaixe disso. Mas, como eles não querem que tenha ruptura, como eles não querem que fique uma disputa interna muito forte, eles vão dar mais 2 semanas, tentar fazer amaciar a conversa, até porque o Décio Lima está com muita tranquilidade, porque ele tem essa maioria hoje. E o Dário Berger vai usar essas 2 semanas para tentar convencer de que ele é um candidato mais viável do que o Décio Lima. É um jogo interessante. A esquerda está tentando, não consegue ficar junta na eleição estadual de Santa Catarina desde 2010, que não tem uma coligação de esquerda. O PT foi sozinho nas eleições de 2014 e de 2014 e 2018. O PSOL lançava candidaturas, o PDT e o PCdoB tinham dado uma guinada em direção ao centro, apoiando as candidaturas de Colombo e Gelson Merizo pelo PSD na época. Então é um esforço de unidade inédita, que é muito importante para a candidatura do Lula ter um palanque em Santa Catarina forte, com alguma chance de chegar ao segundo turno, nem que seja só chegar ao segundo turno, para que no segundo turno ele não tenha que improvisar um palanque na disputa contra o Jair Bolsonaro, que deve ser o mais votado aqui em Santa Catarina, inclusive com as perspectivas de ter os 2 candidatos de segundo turno apoiando ele, mas a frente esquerda está se organizando para pelo menos entrar nessa briga, Fernando. Muito bem, Piara. E agora focando um pouquinho aqui em Joinville, que é a maior cidade do estado de Santa Catarina, eu te pergunto o seguinte: a Prefeitura Municipal de Joinville enviou ontem para a Câmara o primeiro projeto de reforma administrativa da atual gestão. Eu queria saber como é que tu avalia essa ação e tu acha que pode dar problema? Primeiro, para começar, é natural que os governos encaminhem suas reformas administrativas que tentem deixar a máquina mais perto do que prometeram, da forma como acham que deve ser governada uma cidade, um estado. Eu acompanhei várias, como repórter em Joinville, a do Carlito principalmente, acho que ele fez mais de uma até, mas depois teve as do Dudeiro, que já estava em Florianópolis, não acompanhando tanto a política local, mas acompanhei as do estado também, então é natural. Agora, a do Novo chama atenção para quem, mesmo para quem não é de Joinville, porque é a única prefeitura do Novo no Brasil, e a gente quer saber como é que o Novo governa. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar muito de reforma administrativa aqui, porque é um tema que sempre gera polêmica, mexe com a estrutura, o servidor reclama, outro ali, a máquina sempre que é mexida, ela geme ou berra. Mas a gente, olhando aqui, na primeira impressão, primeira olhada, 2 coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, acaba o último resquício das antigas secretarias regionais criadas pelo Luiz Henrique quando prefeito. Isso é simbólico, isso é muito forte. Tinham virado subprefeituras em algum momento, acho que na gestão do Udo, e agora elas deixam de ser, têm status de secretaria, ficam lá dentro escondidinhas na máquina do
do CEINFRA, da Secretaria de Infraestrutura, e perdem aquele status que tinham. As secretarias regionais já foram muito fortes, foram máquinas de eleger vereadores, e o modelo foi levado para Santa Catarina, para secretarias regionais também, que também já foram extintas da máquina. E a outra coisa que me chama a atenção é que o Novo perdeu o medo, ou pelo menos o medo de enfrentar essa questão de cargos comissionados. Eles criam alguns cargos comissionados na máquina, e aí é uma coisa muito interessante, uma discussão muito necessária, que é assim, mas cargo comissionado não é de carreira, pode indicar qualquer um. O cargo comissionado é um instrumento interessantíssimo na gestão pública, que pode renovar, pode trazer gente diferente, pode dar uma mexida interessante. O problema é que a política usou esses cargos comissionados na sua história como colocar apadrinhados, para colocar apaniguados, para botar cabos eleitorais. Vamos ver, o Novo tem esse modelo de preenchimento por concurso, por seleção. Vamos ver como é que vai funcionar, como é que o Novo usa esse instrumento. Eu não demonizo nenhuma forma de contratação no serviço público, e é importante saber que os modelos podem ser interessantes. Agora, perderam a vergonha de usar. Vamos ver como é que fica na prática. O Piara, grande abraço para você e até amanhã naquele nosso mesmo combinado aqui no Jornal da Manhã. Até lá. Grande abraço.